A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. No versículo de número 42, diz assim: E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe desse de comer. O texto é um pouco extenso, então depois os irmãos pega aí a sua Bíblia, pega aí um lápis ou uma caneta, um papel e anote o texto. Lucas 21. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o versículo 43, onde fala da cura da mulher do fluxo de sangue e da filha e da ressurreição da menina, da jovem de 12 anos. Há muitas pregações, os irmãos sabem que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Há muitas pregações em cima desse texto, pregações maravilhosas, pregações evangelísticas, mas como o meu tema é escatologia, meus irmãos, eu tenho dedicado mais meu ministério na área da escatologia bíblica. Eu quero trazer para os irmãos uma implicação profética desse texto de Marcos 5, versículo 21, onde fala então da cura da mulher que tinha 12 anos, que estava com fluxo de sangue, e da ressurreição da menina de 12 anos. Meus amados, nós sabemos que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Como eu creio na tipologia, porque a Bíblia está cheia de tipologia. O que é um tipo? É o que vem antes, e o antitipo é o que vem depois, é o cumprimento do tipo. Como eu creio na tipologia, e é bíblico, a tipologia é bíblico, o que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos? Nós vemos aqui nesse texto as duas fases da segunda vinda. Nós vemos aqui o arpazo, que é o arrebatamento da igreja, e vimos a segunda vinda no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Então, para os pós-tribulacionistas deveriam de estudar esse texto de Marcos 5, versículo 21, e pedir discernimento do Espírito Santo, porque aqui tem coisas profundas aqui. Então aqui nós vemos as duas fases da segunda vinda. Jesus vai voltar agora em duas fases. Ele virá no arpazo, no arrebatamento da igreja, e depois dos 7 anos da grande tribulação, no finalzinho, ele volta na parousia. Veja bem, meus amados irmãos, aqui são duas personalidades aqui. Uma mulher, nós sabemos que na Bíblia mulher simboliza a igreja e simboliza também Israel. Nós vemos uma mulher que tinha 12 anos, que estava com fluxo de sangue.
E vemos uma menina jovem de 12 anos também. Então, mulher simboliza Israel e simboliza a igreja. Então, são duas mulheres aqui. Todas as duas, uma tinha 12 anos, que estava enferma com fluxo de sangue. A outra tinha a idade de 12 anos. A jovem tinha a idade de 12 anos. Então, 12 é o número de Israel, é o número da igreja. A Bíblia fala das 12 tribos e dos 12 apóstolos, os 24 anciões de Apocalipse capítulo 4, que representa a igreja arrebatada. 12 e 12. 12 é o número de Israel, 12 é o número da igreja. Então veja bem, meus amados irmãos. São duas mulheres. A primeira mulher aqui, que é a mulher do fluxo de sangue, ela representa a igreja. Ela representa a igreja que será arrebatada no harpazo. Jesus, ele está indo para onde? Jesus está indo para a casa de Jairo. Para quê? Para ressuscitar a jovem menina. Essa jovem menina, ela representa o jovem estado de Israel. Por quê? Porque Israel vai ressuscitar espiritualmente no Monte das Oliveiras, quando Jesus voltar ali. Israel foi ressuscitado nacionalmente. Israel teve a sua restauração nacional em 1947, 1948. Israel foi restaurado como nação. Mas espiritualmente falando, Israel está morto. Então essa criança de 12 anos, essa menina, a filha de Jairo, ela representa o jovem estado de Israel, que vai ressuscitar no final da grande tribulação no Monte das Oliveiras. Quando o judeu vai estar cercado ali pelo anticristo, Jesus vai descer ali e eles vão reconhecer o Messias. Então Jesus está indo para onde? Jesus está indo para a casa de Jairo. Ele está indo para a casa de Israel. Ele está indo ressuscitar a menina. É exatamente o que nós estamos vendo. Os sinais hoje são para a segunda vinda em Jerusalém. Jesus está indo para Israel. Jesus está voltando para os judeus. O Messias está voltando para os judeus. Para aqueles, Jesus está voltando para os judeus para ressuscitar o jovem estado de Israel. Da mesma forma que Jesus estava indo para a casa de Jairo para ressuscitar a menina. Mas o que é que tem que acontecer primeiro, meus irmãos? Tem que acontecer o arrebatamento. Primeiro acontece o harpazo. É exatamente quando Jesus vai descendo para a casa de Jairo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. 12 é o número da igreja. Essa mulher, ela tinha uma marca, ela tinha um fluxo de sangue. Então aqui está a chave para o arrebatamento. Para você ser arrebatado, você tem que ter a marca do sangue. Você tem que ter a marca do sangue. Então aquela mulher, ela representa a igreja. Quando ela tocou em Jesus, quando aquela mulher tocou em Jesus, o sangue foi estancado. O que significa isso, meus irmãos? Isso é uma maravilhosa representação do fechamento da porta da graça. A porta da graça, ela fecha no arrebatamento. O tempo da graça encerra-se no arrebatamento e então começa então o evangelho do reino na grande tribulação. Quando aquela mulher tocou em Jesus, pá, que ela tocou em Jesus, imediatamente aquele sangue estancou. É exatamente, isso é uma figura do arrebatamento da igreja. Na hora que a igreja for arrebatada, então encerra-se o período da graça. O sangue ali estancou, então encerra o período da graça. E aí as pessoas da grande tribulação vão ter que ser salvas, mas com o seu próprio sangue. Elas vão ter que morrer na grande tribulação. Então, meus amados e queridos irmãos, esse texto é profundíssimo. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Ou seja, os sinais são para a segunda vinda. Jesus está indo para Israel para ressuscitar a jovem menina, a menina de 12 anos. O estado de Israel é jovem. Mas primeiro Jesus curou a mulher do fluxo de sangue.
Ou seja, antes de Jesus descer no Monte das Oliveiras, ele vai arrebatar a sua igreja no início da grande tribulação. E aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue, é uma representação da igreja. A verdadeira igreja, ela tem a marca do sangue do Cordeiro. E no arrebatamento, a igreja será transformada num abrir e fechar de olho e estaremos para sempre com o Senhor. Encerra-se o tempo da graça. Quando aquela mulher tocou em Jesus, estancou aquele sangue imediatamente. E então Jesus continuou a sua jornada em direção à casa de Jairo. Exatamente o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, virá a grande tribulação. E então Jesus, ele desce para a casa de Jairo, ele desce então para a casa de Israel. Diz a palavra do Senhor no versículo 24, e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então aquela multidão que apertava Jesus, ela seguiu com Jesus até a casa de Jairo. Jesus, ele curou aquela mulher, automaticamente aquela mulher também seguiu Jesus. Então a igreja será arrebatada e na segunda vinda a igreja segue Jesus até a casa de Israel, até a casa de Jairo. Então a igreja desce no Monte das Oliveiras para ressuscitar. Jesus vai ressuscitar a menina, ele vai ressuscitar o Estado de Israel. Esse texto, meus amados e queridos irmãos, é muito profundo. Os irmãos, estude, busque, peça o seu discernimento, porque é profundo, meus irmãos. Então, o que nós vemos nesse texto? Nós vemos aqui, meus irmãos, as duas vindas. As duas fases da segunda vinda. Ele vem no arpazo para arrebatar a igreja e volta em Jerusalém na parousia. No arpazo, ele arrebata a igreja. Foi exatamente o que ele fez aqui. Ele curou a mulher. A mulher tinha a marca do sangue. A igreja tem a marca do sangue de Cristo e ela será arrebatada. E depois que ele curou a mulher, ele continuou a sua jornada. Uma multidão o seguiu, ou seja, após o arrebatamento, a igreja será levada para a glória, mas depois a igreja segue Jesus até a casa de Jairo, até a casa de Israel. E ali ele ressuscita a menina, ou seja, na parousia. Então aqui nós vemos as duas fases da segunda vinda, parousia e o contrário aqui, né? O arpazo e a parousia. Nesse texto de Marcos 5, versículo 21, meus irmãos. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O texto é muito profundo, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus chegou ali na casa de Jairo, quando no versículo 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Então, era uma grande multidão que seguiu Jesus. Mas no versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então Pedro, Tiago e João seguiram Jesus até a casa de Jairo. Pedro, Tiago e João é uma representação da igreja arrebatada. Porque eles foram os primeiros discípulos que foram salvos na beira do mar da Galileia. Então, a igreja segue Jesus ali até a casa de Jairo, ou seja, a igreja segue Jesus até a casa de Israel. No Monte das Oliveiras, ela desce com Jesus ali, Zacarias 14, versículo 5. Então, meus amados irmãos, é um texto maravilhoso, é um texto profético, muito profundo. E os irmãos busquem, pega a sua Bíblia aí, pega um papel, pega uma caneta, anote o texto, peça a orientação do Espírito Santo e você vai entender o que eu estou tentando passar para você. Se você não concordar com a interpretação, tudo bem. Mas é um texto profético, porque a Bíblia, ela é
uma fonte inesgotável de conhecimento. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.